Seja bem-vindo. Hoje estamos mais uma live aqui em Luanda e hoje temos o missionário Feliciano. E eu gostaria que o missionário se apresentasse e falasse o que Deus tem feito aí em Luanda, Angola. Glória a Deus, saudações ao povo de Deus, a paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Daqui quem vos fala é o missionário Feliciano da Costa, membro da Academia de Treinamento para Ganhadores de Alma, isto é, o ME, Movimento Evangelismo Explosivo, com finição, propósito de anunciar as boas novas do reino de Deus, falar sobre Jesus, o amor de Deus, pregar o evangelho, e não só porque até o próprio evangelho é amor para com nossos próximos. Este é o propósito de Deus que colocou no nosso coração. Amém. E hoje a gente vai tratar de evangelismo de rua ou evangelização fora das quatro paredes, porque é um mandamento de Deus e todo cristão que realmente reconhece a palavra de Deus e entende a palavra de Deus vai fazer evangelização porque é o ID do Senhor, né? E eu gostaria já que você faz isso aí, vocês fazem isso aí na prática, gostaria que você quer trazer uma palavra antes de começar a falar a respeito do evangelismo, o que vocês têm feito aí, como é que vocês têm feito, como vocês se preparam para poder fazer o evangelismo, se é somente oração, se além da oração vocês têm uma preparação de escola para que possa aprender da melhor forma possível para poder atender as pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. Fique à vontade, missionário Feliciano da Costa. Amém. Amém. Na verdade, quero partilhar primeiramente, né, a palavra do Senhor. Primeiro é a palavra, né? Em Lucas, capítulo de número 14, no seu versículo 21, e diz assim a mensagem: E havendo aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado-se, disse ao seu servo: Saia-te depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Na verdade, essa é uma mensagem que está ligado com a missão na qual o Senhor tem nos dado, do IDE, Marcos 16, 15, para sair, para anunciar. Aqui o Senhor dava uma festa e mandou mensageiros que é para poder fazerem parte da mesma festa. E cada um começou a justificar: estou ocupado, acabei de comprar um terreno, não posso me fazer presente. E o outro disse que acabei de casar, não posso me fazer presente. E o servo, quando regressa para o seu senhor, dono de família, e disse que a qual nós fomos levar a mensagem para virem os convidados, não aprovaram, não aceitaram, cada um deu o seu parecer, justificação. Porém, ele disse: saia-te depressa às ruas, saia-te depressa às ruas, bairros, cidade, e me traz aqui os aleijados, coxos e cegos. Aleluia. Evangelho é tão lindo, Evangelho é tão bonito, Evangelho é a mensagem de Deus para os homens perdidos. É o anúncio. Evangelho estamos a olhar na pessoa de Jesus Cristo, o maior presente que Deus deu para um ser humano. Como é lindo falar de Jesus, como é lindo ganhar alma. O que Deus tem feito na nossa vida não tem explicação se nós não amamos almas perdidas. Na verdade, nós abraçamos essa causa a favor do reino do céu, como missionários que nós somos. Antes de nós sair, Deus tem levantado homens que têm conhecimento da palavra, mestres que têm nos instruído, nos ensinando a respeito das missões, a respeito da evangelização, e não só.
temos mesmo vida de oração. Passamos 2 anos a orar só, geralmente, todas quarta-feira. Quarta-feira de oração. Intervenção divina. Se ponhamos que tem pessoas que vão ir trabalhar no dia seguinte, pessoas que vão ir para a escola no dia seguinte, pessoas que vão para a loja, no mercado, e atrás do seu ganha-pão, mas de madrugada estão a orar, das 0 horas até 3 horas ou 4 horas, a favor de uma alma perdida, a favor de um pecador, a favor de uma ovelha que saiu do meio aonde tiveram as 99. Então nós aprendemos que evangelização e missões se faz com aqueles que oram, aqueles que ficam para interceder, aqueles que clamam pela nação, aqueles que rogam a Deus suplicando pela vida daqueles que ele amam, pela família, e igrejas, liderança. Na verdade, são essas pessoas que são os intercessores, o pilar para a obra missionária. São essas pessoas que, antes de nós sair, recebem algo da parte de Deus e partilham conosco. E são essas pessoas que nós trouxemos todas as cargas onde nós passamos nos campos missionários, tanto no autocarro, ônibus, no comboio, nas praças, né? Que é os mercados, nos presídios, hospitais. Nós levamos para essas pessoas, que são as pessoas que é a nossa cobertura na oração. Por quê? Porque entendemos que em Lucas, capítulo de número 11, o discípulo fala: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. Então, nós ficamos ali a aprender a orar, aprender a levar uma alma a Deus com oração. E nós aprendemos que missões, evangelização também se faz com aqueles que vão anunciar o evangelho, pregar boas novas, aqueles que não têm vergonha, não têm medo. Por quê? Porque a Bíblia fala que em Atos, capítulo de número 10, versículo 38, que Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo e deu poder em Cristo Jesus para fazer o bem e para libertar aqueles que estão cativos na mão do diabo, para curar aqueles que estão na mão do diabo, porque Deus era com ele. Se eu não tenho o Espírito Santo, não adianta eu sair para poder ganhar alma, sem que primeiro tenha um encontro real com Cristo. Então, ganhar alma, primeira coisa, é quem tem o Espírito Santo. Porque próprio Cristo, para anunciar, a Bíblia está aqui em Atos 10, 38, está a dizer que o próprio Deus é quem ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo para fazer o bem. Jesus não fez mal a ninguém, ninguém. Quanto todos tiveram a receber a libertação, cura, transformação por intermédio da mão de Jesus, isso foi algo muito bom. É bom e era bem que Jesus estava a fazer. Por quê? Porque a Bíblia fala que eles tiveram o quê? Oprimido nas mãos do diabo, tiveram presos, aprisionados, porque Deus era com Cristo. Se Deus não é comigo, Deus não me escolheu, e eu saio para o campo, eu estou a colocar minha vida em risco, em perigo. A igreja não pode me enviar sem a igreja primeiramente me preparar, sem que eu tenha o Espírito Santo. E uma das coisas que Cristo abriu precedente é porque à medida que ele foi ungido e batizado com o Espírito Santo, na sequência, quando ele vai para o Calvário e ressuscita, ele nos deixa uma promessa que todos aqueles que reconhecer ele como Senhor e Salvador da sua vida também vão ser cheios do Espírito Santo, né? Mas primeiramente precisa que a gente reconheça e confesse diante dos homens que ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas,
para que a gente também tenha essa autoridade, né? Porque essa autoridade é dada para quem busca, porque a própria palavra de Mateus 6 e no 7 diz que aqueles que pedem recebem, o que busca encontra. Então, todos aqueles que reconhecem Cristo como Senhor e seu Salvador, eles podem também ter Amém. essa autoridade, né? Autoridade no nome de Jesus, para profetizar, para dizer aos coxos, ande, aos cegos, vejam, aos surdos, ouçam, e seja batizado em nome de Jesus. E a palavra do evangelismo, quando a gente reconhece a palavra de Deus, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que fala que a manifestação do amor de Deus nas nossas vidas é quando a gente não busca somente o nosso próprio interesse. E aí, qual é o nosso interesse? A gente está salvo e não quer mais que ninguém salve? Não. É a medida, o amor de Deus, ele faz com que a gente também prostre os nossos joelhos, né? E não gasta tempo, mas utiliza tempo. Porque é como no Amém. banco. Se você quer dinheiro, se você quer sua conta, você vai depositando lá. E a nossa poupança é as orações, né? A gente vai orando e vai depositando lá até o momento que a gente possa utilizar aquele saldo. Porque até mesmo no momento que a gente tiver um pouco mais debilitado e não tiver com tantas forças, aquilo que você vem fazendo antes, orando, buscando a Deus, vai te servir como suporte de ajuda para poder alcançar outras vidas. E a questão é, do evangelismo que vocês fazem, já saiu fora das quatro paredes. Hoje tem evangelização de várias formas, tem pela internet, mas o mais eficaz é face a face, né? Frente a Face, frente, quando a face. gente vai para a rua, vai, e há alguns desafios para quando a gente vai. Qual é a importância da preparação, da capacitação para o evangelho, para aqueles que vão para a rua? Porque a gente sabe que, assim como você mesmo falou, o principal é a gente se prostrar diante de Deus, dobrar os nossos joelhos, buscar primeiramente em Deus e depois buscar ferramentas necessárias para que a gente possa. Como é que vocês se capacitam e é somente a oração, leitura da Bíblia, ou existe algum outro mecanismo que vocês utilizam para se preparar para N situações que quando a gente está exposto na evangelização pode acontecer, né? Graças a Deus, né? É, além de a Bíblia Sagrada, né, que nós meditamos nela de dia e noite, e a oração que a gente tem feito na nossa vigília, temos também seminário, tem momentos de consagração, né? É necessário que nós temos que jejuar. Então são esses, revestimos mesmo, assim posso dizer, com toda a armadura do poder de Deus. Nos equipamos com todo o equipamento que a Bíblia começa a dizer em Efésios, porque se nós não tivermos revestido, essa é a África. Essa é a África, e a África, a nossa cultura, a nossa tradição, envolve muitas coisas de magia negra. Estamos a falar no contexto de feitiçaria, macumbaria, bruxaria. Então, é necessário santidade. Santidade é um dos elementos principais para nós que saímos nos campos, onde a Bíblia começa a nos ensinar que sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Então, essas são as ferramentas principais que nós usamos antes de nós sairmos. Se Deus não falar conosco, nós não saímos. Quando Deus fala conosco, nós saímos. Então, estamos debaixo mesmo da mensagem e da orientação, da visão, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. A evangelização por si só, porque a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra a potestade. E aí, no contexto de África, você diz que ainda é um pouco mais. A gente tem que ter muito mais cuidado com o que vai fazer. No sentido, quais são os desafios? Porque, primeiramente, a gente tem que orar, buscar em Deus, buscar conhecimento da palavra. Mas como é que as situações acontecem, os desafios? Quais são os maiores desafios que você encontra no evangelismo? Porque, independente, África, a gente sabe que tem mais ainda a questão do contexto religioso, os crédulos,
Mas a palavra diz que em todo lado, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas quais são como é que eu posso dizer, os desafios que vocês encontram diariamente quando vocês vão para o evangelismo na rua? Quais são os desafios? Mesmo vocês se preparando em oração, se preparando com a palavra, mesmo assim ainda encontra desafio, porque a gente nunca sabe como é que vai encontrar as pessoas lá, né? Pode falar, Certo, pode falar. certo, certo. É, nós não podemos falar e nos ausentar da palavra. A palavra é a nossa arma. A Bíblia é a nossa arma. É como um soldado, todo soldado que sai para a guerra tem que saber manejar a sua arma. Jesus fala assim: quando vocês vão para uma cidade, quando vocês vão para um lugar, primeiramente tem que aprisionar o valente da cidade, do local. Nesse contexto, temos que fazer um estudo e ver a terra, né? Vamos ver como é que o bairro é. Temos falado assim, para um bairro violento é necessário uma igreja agressiva. Então nós temos que fazer um estudo. Como é que é o comportamento do bairro? Qual é o vício do bairro? O que é que o bairro faz mais? Então conseguimos identificar o nosso adversário. Por exemplo, se eu ir num bairro onde tem mulheres que vendem e diariamente essas mulheres apanham corrida, a que chamamos fiscal, recebem um negócio daquela mulher. Imagina a mulher que saiu com uma banheira para poder levar pão em casa e nenhum cliente chega na sua banheira. Como nós, servo de Deus, repito, evangelização e missões se faz com aqueles que apoiam, com aqueles que ajudam, com aqueles que sustentam. Eu estou aí levar um Jesus que é amor e vou encontrar uma pessoa que está com fome. Ainda que eu falar da palavra, ele não vai me prestar atenção porque está com fome. O estômago dele está a roer. Mas como eu vou identificar e saber como é que ele passou o dia, se comeu alguma coisa, bebeu alguma coisa, ele vai se manifestar. Porém, eu vou comprar um pão, comprar um sumo, comprar uma gasosa, alguma coisa para ele poder se alimentar. Então, eu já estou a ganhar essa pessoa, estou a conseguir dar conta do obstáculo, de um dos impedimentos. Quando nós não temos sabedoria, isso encontramos uma dificuldade. Eu não posso lhe falar de Jesus enquanto ele está com fome, está a precisar de alimentação. Então, eu tenho que repartir o meu 100, 50% para ele se alimentar. E os 50% que eu vou guardar, eu vou lhe pregar Cristo. Ganho esta pessoa. Outra dificuldade que nós encontramos ateu, encontramos irmãos de outras igrejas. Por exemplo, encontramos jovens frustrados, com problema. Então, como é que nós podemos lidar com esse tipo de pessoa? Primeiramente, eu tenho que saber por que esse jovem está assim, dessa maneira. Tá irado, tá chateado, tá estressado. Porque muitos até veem que eu não acredito em Deus. Eu não gosto de Deus, não gosto que me falam de Jesus. Então, essas são as barreiras que nós enfrentamos. Então, nós aprendemos uma coisa: quem não está nos dar ouvido, a gente não somos obrigados a conversar com aquela pessoa, anunciar ou pregar, porque ele está com problema. A mulher veio, decepcionou ela, traição. Por vezes, essa pessoa está com depressão. Então, se ela não está nos ouvindo, o que é que nós fizemos? Pedimos também o número do telefone da mesma pessoa. Alguns deles dão, no momento não querem falar conosco e nós levamos em oração. Enquanto mais nós ligamos, chega a certo momento que essa pessoa que atende, e não só tem pessoas que são formadas nessa área da psicologia para poder acompanhar e lidar com esse tipo de pessoa. Vou dar aqui um exemplo, muita da dificuldade que nós encontramos. Por exemplo, o homem de Deus foi para um lugar de prostituição. E elas só sabem toda aquela pessoa que vai para aquele lugar é para ir se prostituir. E ele chegou para aquela moça
e perguntou, usou estratégia para a moça, quanto é que tu cobras que é para poder se envolver com um homem? E ela começou a dar preço, olha, eu posso cobrar por aí 100, eu posso cobrar por aí 150, posso cobrar aí, independentemente da nota aí onde você está. Eu estou a dizer a nota daqui, nossa, de África, que é Kwanza. E o homem de Deus disse assim, olha, eu vou pagar a nota mais alta. Ela disse sim, tudo muito bem. Ela pegou na mão do homem de Deus, levou lá no próprio local. E o homem de Deus disse, olha, antes de nós começarmos, eu vou te pagar primeiro. Pagou a nota mais alta para a mulher e depois começou a falar de Jesus naquela mulher. E quando ele orou com a mulher perguntou: eu não sabia que você era pastor. Onde é que fica a tua igreja, pastor? Eu quero ir na tua igreja. E como nós não somos igreja, essa é uma estratégia. São muitas dificuldades que nós encontramos no campo. Por isso que eu estou a dar esses exemplos que nós encontramos na rua quando nós saímos. Então, ele disse: eu não sou pastor. Primeiro ponto é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E lá no teu redor, próximo da tua casa, tu podes procurar uma igreja e dar a conhecer o que Deus tem feito na tua vida e começar agora. E ali aquela pessoa, primeira coisa que ela estava mais necessitar era o valor, porque às vezes é chefe de família, tem que levar algo em casa. E foi aquele dinheiro que não foi para usar o corpo dela, mas é como se fosse Deus a vir lhe trazer alimentação. Porque quando você apoia, você sustenta aquela pessoa, ajuda aquela pessoa, você dá o teu terminal e também levas o terminal dela. Tens a obrigação de você ligar para ele ou ela ou entregar num. Como é mulher, mulher entende-se mais com mulher. Entende? Entrega o terminal para uma irmã, poder a irmã acompanhar aquela mesma alma. É isso que nós temos feito. A maior dificuldade que nós encontramos nas evangelizações, nas missões, é sobre valores, sobre dinheiro. É Do, mesmo sobre dinheiro. uhum. Mas Fora dos ateus. uhum, sim. Quais são os benefícios? Porque o benefício de ministrar aquele que está cativo ouve a palavra de Deus, ele é liberto. Aquele que tem alguma enfermidade, os obreiros oram e Deus manifesta o poder e cura. Mas para quem faz a evangelização, quais são os benefícios? Porque beneficiado não é somente o que recebe a palavra, mas aquele que está indo também em missões levar a palavra de Deus, ele se sente beneficiado porque ele está cumprindo o ID do Senhor. Você pode comentar a respeito disso, porque acredito que aqueles que estão sendo libertos estão felizes, mas também aquele que ministra a palavra ele tem um benefício, porque ele está concluindo o que Deus falou para que a gente pudesse cumprir, né? O ID, ministrar a palavra de Deus. Qual o benefício para você, o missionário Feliciano da Costa? Quando você ministra a palavra de Deus, o que que você sente em seu coração? Você crê que você está cumprindo o seu chamado no sentido de ministrar a palavra de Deus? Como é que você se sente quando você vê Deus salvando uma vida através da sua vida? Glórias a Deus, Deus seja louvado. É uma grande alegria, né? É uma grande alegria no nosso interior. Por que uma grande alegria? E é uma festa que nós conseguimos dar conta e celebramos que nós ministramos Jesus e aquele que está enfermo é curado, né? Deus manifesta o seu poder porque o evangelho é poder. Já vimos várias vezes os sinais de Deus nas atividades que nós temos feito. Então, ficamos alegres porque estamos a cumprir a missão que nos foi dado e estamos a ver os sinais que o evangelho é conosco. A gente dá festa porque a festa começa conosco, uma grande alegria aqui e na terra e lá no céu também há festa quando uma alma se converte. Nos dá mais motivo de nós ganharmos alma, nos dá mais motivo. Vamos dar um exemplo de uma jovem que nós evangelizamos no Zango. Até hoje, ela não está conosco por causa da distância.
E a segunda vez que nós fomos lá visitar ela na igreja, ela agora é firme, uma moça jovem, batizada, membro batizada, cooperadora. O que aconteceu? Nós fomos no mercado, pregamos a palavra e oramos, começamos a chamar as pessoas, quem está a passar por um problema espiritual, quem quer aceitar Jesus. Oramos com aquela jovem, a jovem caiu e foi libertada naquele mesmo lugar. E a igreja começou a acompanhar a jovem. Nós também esquecemos. Nós esquecemos da jovem, porque passou por aí 3 anos. E quando nós regressamos aí trabalhar novamente lá naquele bairro, aquela igreja, o pastor anuncia e nos apresenta a jovem. Antes até de apresentarem a jovem, me perguntaram: conhece dessa jovem? Eu disse: não conheço. Se lembra aí dessa jovem da nossa primeira campanha evangélica? Não me lembro dela. Olha, essa é a jovem que vocês oraram, que caiu lá na praça. Quando nós vimos, essa é a jovem que vocês oraram, no nome de Jesus, e caiu lá na praça. Olha, tivemos tão alegre, abraçamos a jovem começou a chorar e glorificamos o Senhor. É uma grande alegria. É uma grande alegria no nosso interior. Podemos assim dizer por quê? Porque, primeira coisa, ela estava aprisionada, não ouviu a palavra e nunca teve encontro real com a palavra. Então, nós notamos que as escrituras sagradas estão a se cumprir na nossa vida. Está a se cumprir na nossa vida e não só, mas também na vida dela. Porque quando nós ganhamos alma, nossos pecados também são perdoados e nossas famílias também são ganhas. Tem parentes meus que chegaram e disseram: olha, não para de você começar a anunciar. E essa pessoa que está aqui a dizer para mim era uma pessoa que era alcoólatra. Onde jovem que faz parte do mesmo grupo comigo, numa das províncias onde ele foi, se encontrou com esse parente meu, anunciou a palavra no meu parente, e depois falou no meu parente da minha pessoa. Era só alegria. Então é uma grande alegria quando nós ganhamos outras famílias, as nossas famílias estão a ser ganhas. Então nós nos beneficiamos, nos alegramos e celebramos o Senhor. Senhor Feliciano, eu quero muito agradecer a Deus pela sua vida, pela vida dos irmãos que estão envolvidos nesse projeto de evangelização aí em Luanda, em Angola, e que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem no mesmo propósito de buscar a Deus e levar a palavra de Deus. E sou muito grato a Deus pela sua vida, pelo fato de ter aceito o convite, para que as pessoas hoje possam conhecer o projeto MEI, né? MEI, o projeto MEI, Mesmo, evangelismo MEI, explosivo. para que possa e que possam te acompanhar nas redes sociais, para que possa ver o que vocês têm feito, porque não é publicidade, mas é realidade do que tem tendo sido feito aí em Luanda, né? Então, que Deus abençoe sua vida e quero muito mesmo agradecer essa oportunidade de poder Glória a compartilhar Deus. e você compartilhar do que Deus tem feito aí em Angola. Que Deus abençoe sua vida e de todos os irmãos aí, em nome de Jesus.